Mas até o momento ele não apareceu, ele aqui pedindo para entrar. Que faz um barulhinho aqui, então avisa que tem alguém pedindo. Bom, deixa eu compartilhar o nosso bate-papo de hoje. Então, o efeito aí. O que nós vamos falar agora tem a ver, ainda, continuando naqueles 4 P's, que eu falei de 8, mas eu vou detalhar especialmente os que são da escola tradicional. A gente entendendo esse tradicional, o Eric agora apareceu aqui. Agora deu certo. Eric, chegou aí? Olá, Eric, conseguiu? Então, vamos lá. Como primeiro papo, a gente falou de... na aula 5, que foi que a gente abordou semana 6, aliás, a gente abordou semana passada, eu já dei uma passada direto nesses 4 P's, e, aliás, ainda fui além, fui nos 8 P's. Incluiu aí a promoção também. Mas nós vamos falar da formação de preço, que é o importante, e vou tocar na definição de produto, que é o que é mais legal, mais interessante, que nós precisamos estar atento nesses 4 P's. Então, produto e preço é o que nos interessa. E produto, em administração de marketing, é um conjunto de coisas que, olha, o produto não precisa ser tangível, ou seja, o produto não precisa ser um celular. O produto pode ser uma prestação de serviços, algo que você faça que se converte como uma mercadoria, que tem valor, que traz um benefício para alguém. Então, o produto é um conjunto de atributos, né? Quer dizer, quando a gente fala atributos, são características, são possibilidades, tangíveis e intangíveis, ou seja, eu posso pegar ou não, é concreto ou abstrato, né? Constituído através de um processo de produção para atender necessidades reais ou simbólicas. Essa definição é a definição de Kotler, tá? Do Eric, daquele cara lá do pai do marketing, é uma definição dada por ele. Então, que pode ser negociado no mercado, mediante um determinado valor de troca, quando então se converte em mercadoria. Por isso que a gente fala que a indústria, quando a indústria vende direto, a indústria vende o seu produto. Mas um comerciante vende mercadorias, porque ele comprou de um para vender para outro. Então, quando tem a troca, é mercadoria. Enquanto ele tem a linha, está na esteira de produção, ele é produto. Então, é basicamente isso. Ficou claro, a definição de produto é isso. E quando a gente fala em produto, por ele ser um produto, poder ser um produto intangível, a maior parte das vezes ele é um serviço. Porém, quer ver um exemplo de produto intangível que não é um serviço? Alguém sabe dar algum exemplo de produto que não é um serviço? É um produto mesmo. Vamos lá, Denis. Um produto que não é serviço? Que é intangível, mas ele não é um serviço. Intangível. Wi-Fi? Não. Espera aí. Você está olhando para o seu computador, certo? Sim. O computador tem um sistema operacional, certo? O notebook é tangível, viu, Alice? É intangível. Seria o software? O software é um produto, ele é fabricado, é a transformação de letras, né, de códigos, né, que faz alguma coisa. O produto tem uma coisa a ver, que ele tem atributos, ou seja, na verdade, efetivamente, produto significa eu peguei uma matéria-prima, fiz uma transformação e ela se transformou num produto. Então, eu tenho que fazer alguma coisa nessa matéria-prima para ela ser de fato. Ou seja, por que vem essa palavra? O serviço prestado por um médico é um serviço.
Produto, quando eu digo que é algo que é intangível e que ele traz algum valor para você. Como exemplo, o software, um programa de computador. Por quê? Por que é produto? Qual é a matéria-prima? Os códigos utilizados, né? Os aplicativos. Perfeito, Alice. Os aplicativos de um celular são códigos que, reunidos numa determinada sequência, executam algum tipo de tarefa. Então, ele é um produto. Agora, quando a gente olha pelo que esse aplicativo, ou o que esse programa faz, você vai utilizar essas habilidades, vamos dizer assim, que esse produto intangível tem, para se converter num serviço que você presta. Vamos pegar um exemplo? Por exemplo, um software de controle financeiro. Ele é um produto porque é um software intangível, um produto intangível. Porém, com o uso dele, você, que é um contador, presta serviço para outras empresas, utilizando os atributos, né? Utilizando aquilo que aquele software ou aquela plataforma, que é um software, pode fazer por você. Você vai introduzir os números ali daquela empresa, ele vai trabalhar aqueles números e apresentar um relatório, um resultado, enfim, e você presta serviço para alguém usando esse aplicativo. O professor, Oi. o pacote Office também entra aí? Hã? O pacote Office entra aí? Sim, sim, é um programa que você utiliza o Word, por exemplo, para escrever um relatório, para preparar, e salva esse relatório em PDF, por exemplo, e manda isso para um cliente seu. Mas o conteúdo do relatório é você que produziu, mas você usou uma ferramenta para construir esse relatório. E essa ferramenta que constrói o relatório é um software. O melhor exemplo atual de produto intangível são os softwares. São os aplicativos que não deixam de ser software. É diferente do smartphone, do celular, do computador, do celular mesmo, do smartphone. Esse celular é tangível, é um produto. Eu pego ele tem tamanho, tem peso. Enquanto a gente num software, a gente não pode falar que tem tamanho nem peso, né? Não é mensurável dessa forma. Então, ele atende necessidades reais ou simbólicas, né? Ele pode apresentar um número que vai significar alguma coisa, vai retratar um fenômeno e atende necessidades reais. Bom, eu preciso saber dessa informação para poder tomar uma determinada providência. Pode ser negociado no mercado, tem valor de compra, né? A gente tem programas de computador que são pagos lifetime, ou seja, eu pago uma vez só e eu vou usar ele o resto da vida. Como tem programa, como você falou agora, Denis, do pacote de Office, que em geral a gente assina, né? Paga uma mensalidade para usar o pacote Office inteiro. Então, mas de todo modo, o que eu estou fazendo? É como se eu alugasse. Aquilo ali não é meu, é alugado. Eu pago um aluguel, igual a casa. Você mora na casa, mas a casa não é sua. Você não pode vender, não pode dar, não pode transferir, como é o caso do pacote Office. Você pode até vender o seu computador e comprar um outro e instalar o Office no novo computador. Mas você vai se identificar, você que é o dono, você está levando, como se você estivesse levando os seus móveis de uma casa para outra. Beleza? Então, produto é essa definição e aí é por aí que a gente vai estar navegando na brincadeira do produto. E preço é uma forma com que a gente vai posicionar e que a gente vai usar como estratégia para colocar esse produto no mercado, para definir um valor, definir uma importância. E preço é alguma coisa também mais subjetiva ainda. Por que um programa como o Office, se você for comprar, paga R$3.000, por exemplo, e um aplicativo você paga, às vezes, R$1? Primeiro,
pela capacidade de escalar, ou seja, porque um produto intangível, como um programa de computador, pode ser vendido para milhões de pessoas, é o mesmo programa. Enquanto um celular, eu só posso vender um celular para uma pessoa. Eu não consigo vender, a não ser que eu queira dar um trambique e não entregar para alguém, né? Mas, de uma maneira geral, eu tenho um celular para vender, eu só posso vender para uma pessoa. Vendi, entregou, acabou, não tenho mais outro para vender. Então, e qual é o preço que eu vou pôr nesse produto? Quanto vai custar? Então, ele tem a ver com essa estratégia de posicionamento. Tanto é que você vai ver assim, por que uma camisa polo na Hering custa, digamos, R$100 e uma na Lacoste custa R$800? Por que tem diferença de preço quando, basicamente, é claro que não é bem tão igual, mas vamos fazer de conta, tá? Cá entre nós. Que a malha é igual, vai vestir igual, vai ter gola igual, 3 botõezinhos igual, vai ter uma manga, vai ter sanfonada, enfim, desenho, tudo igual. Por que uma camisa polo na Hering custa 100 e a na Lacoste custa 900, R$800? Por quê? Tem uma questão de posicionamento e a tal da chamada proposta de valor que esse produto tem. Mas qual é o valor se as camisetas são iguais, têm a mesma malha, vai me abrigar, vai me proteger do frio e do calor do mesmo modo, eu vou ficar vestido da mesma maneira? A proposta de valor que vai ser ofertada pelo produto é que na Hering tem aqueles 2 peixinhos e na Lacoste tem um jacaré. Quem olha essa do jacaré já tem uma percepção que aquele produto é caro, custa R$900. E quem olha aqueles 2 peixinhos da Hering vai dizer, isso é a camiseta Hering, é mais ou menos R$100. Esse valor é que vai dizer ou vai nos significar uma importância, uma qualidade de um produto. O que não significa dizer que o produto intrinsecamente, pelo material utilizado, seja muito melhor ou não. O processo industrial é muito semelhante, né? Porque a costureira que costura, que fecha, vamos pensar que se tem uma costureira, tá? Faz de conta, porque é tudo por máquina, mas vamos fazer de conta que tem uma costureira. A costureira que fecha, que costura, que fecha uma camiseta Lacoste, tem o mesmo trabalho da que fecha uma camiseta Hering. Vai pregar o mesmo, um lado um peixinho, outro lado um jacaré, não vai mudar o trabalho dela. Então, não é um produto que tem uma elaboração maior. Ele pode ter uma qualidade do fio, do tecido que foi montado para construir a camiseta com outro valor, com outro padrão de qualidade, é um algodão mais fino, mais limpo, mais resistente. Mas todos os valores que a gente vai agregar nesse produto, boa parte deles é subjetivo. Esse produto vai estar posicionado na nossa mente com atributos que são intangíveis, imponderáveis, mas que vão significar para nós que é um produto que tem um valor maior, tem um status, tem um significado, são coisas diferentes. É como a gente falar também do automóvel. Se eu pegar um Fiat Uno e uma Ferrari, os dois não vão me levar no mesmo lugar, eu não vou conseguir sair daqui de Jaú e chegar em Pederneiras do mesmo modo, pela mesma estrada. Óbvio que um corre mais do que o outro, mas eu não estou falando sobre esse ponto de vista. Se a rodovia tem 110 km de limite, os dois só vão poder andar 110. Então não vai ter um que vai andar mais do que o outro. O que vai ter é que um tem um banco de couro, todo bacanão e tal, ar-condicionado, baixinho e tal, beleza, farol mais bacana. Aí vai ser um outro tipo de atributo. Mas pensando no produto automóvel, por que um é muito mais caro do que o outro? A diferença é muito grande. A diferença é muito grande, claro, você vai falar, tem peça melhor, tem uma marca, mas boa parte do valor dele está atribuído à marca. A marca. Esse valor é um valor intangível. Marca é um produto. Sabia disso?
que pode ser vendido. Eu posso comprar a marca da Lacoste, claro que eu não tenho dinheiro para isso, mas e também o dono lá não quer vender, mas eu posso comprar a marca da Lacoste e passar a usar nos meus produtos a marca Lacoste. Eu comprei. Quanto é que vale essa marca no mercado? Por esse valor intrínseco que ela empresta aos produtos que ela vende, que ela comercializa. Portanto, é o mercado que define o preço, mas somos nós, clientes, que vamos definir se nós podemos pagar isso ou não. Tanto é que tem gente, e se você observar, vamos dar o exemplo do iPhone, o iPhone 13 vai bater perto de 12 mil reais, 13 mil reais um aparelho. Poucos podem comprar. Mas aí o que acontece? Se você puder ter um cartão Itaú Card, você pode comprar o celular em 24 prestações sem juros. Então você vai dividir, vamos botar 12 mil para ficar redondo? Dividir em 12 de 500. Já ficou mais ou menos fácil de comprar o iPhone. Não é bem tão fácil, mas vai ficar mais ou menos fácil de ter um iPhone. E não é que tem gente que se mergulha num negócio desse e paga 2 anos, quinhentão por mês, para ter um iPhone. Por quê? Porque ele tem um produto na mão que tem um valor agregado, tem uma marca, posicionamento. Na verdade, nós estamos pagando pela posse temporária de uma marca, porque, de verdade, aquela marca não é nossa. A gente é um consumidor. Então, nós é que vamos definir se queremos ou não pagar aquilo. E se for uma Lamborghini do ano, por exemplo, que vão custar 4, 5 milhões, quem está disposto a pagar esse dinheiro? É o mesmo carro, é um carro que também vai levar tão perto. Vamos comparar a Lamborghini com a Ferrari. A Ferrari custa 1,5 milhão, 2, e a Lamborghini custa 5. Por que você vai pagar a Lamborghini 5 milhões e uma Ferrari 2? Se as duas vão correr igual, vão longe igualzinho, vão voar baixo, tem não sei quantos mil cavalos cada um delas, tem guidão, tem volante, toca música, faz tudo que você quiser nesses carros, é todo cravejado lá e tal, não sei o quê. Por que quem tem dinheiro paga 1 milhão, 5 milhões na Lamborghini e 1,5 milhão na Ferrari? E não 1,5 milhão na Ferrari? Se olhar nesse patamar aí, não é muito mais barata a Ferrari do que a Lamborghini? Mas por que alguém compra uma Lamborghini? Porque tem o status, tem a marca. Então ela está comprando algo intangível. É isso aí, Ali. É o fato de ser visto com uma Lamborghini. Não é? Então, é esse tipo de coisa que vai mensurar, vai definir também o preço de um produto. Então, para a gente compor o preço de um produto, do nosso serviço até, isso está relacionado diretamente ao grau de importância que a gente transmite no mercado. Tanto é, por que um cardiologista daqui de Jaú cobra R$ 500 a consulta e um cardiologista na Escola de Cirurgiões, lá no Rio de Janeiro, cobra R$ 2.500 a consulta? Qual a diferença de um para o outro? Os dois estudaram muito, os dois são ultra especialistas. Mas por quê? Porque o cirurgião, o médico, o cardiologista que está na Escola de Cirurgiões, lá no Rio de Janeiro, está na Escola de Cirurgiões do Rio de Janeiro. Portanto, já tem um status. Ele é um professor catedrático na Federal do Rio de Janeiro. E o daqui pode ser um professor catedrático na Unesp, aqui em Botucatu. É ruim? Não, os dois têm o mesmo conhecimento. Porém, o padrão, o valor, a importância, aquela coisa do posicionamento, é mais fácil um médico de 2.500 a gente vai se virar e pagar os 2.500 lá para ir naquele médico, porque ele é um bambambam, e não do daqui, porque a gente vai dizer assim, mas o cara é daqui de Jaú, cara, né? Para aqui então, já é caro, mas aqui em Jaú, então, não, eu vou lá no lado do Rio de Janeiro, eu vou embora, eu vou gastar 2 mil de viagem para chegar lá, mas eu vou lá, porque ele é bom. E, às vezes, o daqui sabe tanto quanto o de lá. São dois colegas até, trabalham juntos em alguma coisa, pesquisam alguma coisa juntos. Então, essa coisa está muito na mente da gente, do consumidor, nós clientes, e isso que nós é que definimos o quanto a gente está disposto a pagar, em função, claro, das nossas necessidades.
Beleza, pessoal, compreenderam bem, essa questão do preço é muito maluca, porque não é apenas uma questão matemática, aritmética, cálculo. A gente vai fazer um estudo, um exercíciozinho no final, falando sobre composição de preço. Vocês que estão na administração, tem coisas que vocês já sabem fazer, ver margem de lucro, essas coisas assim, que já vão surgir na sua frente. Vamos lá? Então, como é que a gente define preço? Fala, você ia falar alguma coisa, Denis? Sim, essa parte do preço aí, eu ia até falar e o professor acabou falando, tem uma fórmula para ser colocado o preço em um produto, né? Eu estava estudando, tem até acho que chama markup, não é? A margem de preço? Isso. Não, era isso mesmo que eu ia falar. Mas esse markup é quanto é a margem, é quanto eu vou colocar acima do custo da produção daquele produto ou da aquisição daquele produto, que é uma mercadoria, por exemplo, quanto eu vou botar acima para isso significar o meu lucro. Então, cada empresa tem lá os seus custos, porque com esse lucro vai surgir depois que você pagou todas as contas, tudo que está envolvido. Pessoas, empregados, insumos, energia, aluguéis, manutenção, equipamento. A partir disso é que a gente põe o nosso markup. Tem empresa com markup de 10%, de 15%, 30%, 50%. O que significa isso? Que depois do custo ele põe mais 5%, ou 50%, esse é o valor de venda dele. É a mercadoria. Só que tem valor e valor. Depende de quanto. Isso aí é difícil da gente dizer que dá mais certo vender mais caro ou mais barato, porque vai depender muito do produto e de alguns valores, alguns fatores que a gente vai comentar agora. Os fatores culturais estão relacionados a valores, com a percepção, comportamento adquirido na vida, em sociedade. Por exemplo, o fato da gente utilizar o produto Apple, o iPhone, uma camiseta, uma camisa Lacoste, vai depender do contexto social onde a gente está vivendo. Por quê? Se o nosso circuito social, nossos amigos, todo mundo usa esse processo, esse produto, eu vou ser influenciado, eu vou ter que usar isso aí. Agora, quando a gente fala em fator cultural, também está relacionado a bala na agulha, poder de compra, quanto que eu tenho no bolso para pagar. E mesmo que, quantas vezes, vocês devem ter exemplo disso, gente aqui do interior, que é super rica, mas muito rica mesmo, que não veste roupa da moda, se veste mal até, se for olhar por isso, está sempre de uma forma muito simples, não se corta cabelo, unha, não faz nada assim de tão mirabolante de aparência, não torra dinheiro nessas questões, porque não faz parte do fator cultural dele. Ele tem um comportamento associado ao ambiente onde ele está envolvido. Porém, se ele tem um grupo social, família, amigos, conhecido, grupo de referência, posição social desse consumidor, ele é o médico da cidade, o prefeito, não sei o quê, ele já tem que se vestir um pouco diferente. Ele já vai consumir determinado tipo de produto que antes ele não consumia, porque naquele grupo onde ele está inserido, ele precisa pertencer ao grupo. E no grupo todo mundo usa a camisa Lacoste que eu dei de exemplo, por exemplo. Os fatores pessoais têm a ver com a nossa idade, estilo de vida, por momentos que a gente passa, experiências, condição financeira. Isso vai delimitar os presentes que a gente dá, vai delimitar os presentes que a gente recebe. Pensa só, um cara ricão aí de Pederneiras, veste-se bem e tudo, e você, por acaso, conhece ele, te chamou para ir no aniversário dele. Você pode dar qualquer presente? É melhor não dar nenhum do que, para você dar algum, você tem que dar algum no patamar daquele cara. Entende? Esses fatores pessoais implicam isso. E a outra, o último, fatores psicológicos, que tem a ver com aprendizagem, crença, atitudes que influenciam a forma com que a gente percebe o mundo, como que a gente vai comprar, às vezes, alguma coisa porque isso vai ser útil no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento pessoal. Naturalmente, eu não compraria, mas por que eu compro um livro por R$100 quando um livro de 50 páginas, ou de 60 páginas, ou de 200 páginas custa 50? Por que eu vou pagar 100 naquele? Por quê?
eu preciso aprender alguma coisa que só naquele livro tem, só naquele autor tem. Então, esses são os 4 principais fatores que delimitam, constroem a nossa percepção de valor, melhor ainda, de preço. E quando você vende alguma coisa, que você é produtor, você é prestador de serviço, ou você produz industrialmente um produto, tem uma atividade industrial e que produz esses produtos, você, ao delimitar o preço, aí volta naquele markup lá do Denis que ele comentou agora, ao colocar esse preço, você vai considerar um determinado valor por esse patrimônio intangível ou imaterial, que é como a gente fala, que vai impactar esse preço. Me diga só, você acha que a camiseta Lacoste vai custar mais de R$100 para produzir? Eu estou botando 100, que é o preço da Hering pronta. Será que ela com pano, etiqueta, o pano é diferente, a etiqueta é especial, não sei o quê, lá atrás, aquele rótulo, o tecido que é construído, a mão de obra da costureira, se eu somar isso, será que custa mais de 100? A Hering está vendendo uma pronta por 100, eu estou dizendo a Lacoste para montar, custo. Provavelmente chegue a isso, ou até um pouco mais, porque tem o quê? O design, a marca, os royalties da marca e o tal do fator ser social, onde está envolvido. Quem usa essa marca desimpõe, está numa determinada posição social no mercado. E aí, só quem vai comprar aquilo. Então, por causa disso, para que a camisa Lacoste, não todo mundo, não é que seja qualquer um use, ele vai ter um preço diferente. E aí que nasceram os chineses e os indianos para fazer a camiseta Lacoste igualzinha que está feita lá, que vende na loja, da Lacoste por 800, ele vende por 100. Mesmo preço da Hering, porque o custo da camisa é a mesma. Só que ele não é da fábrica original, ele não vai estar cobrando royalty, não vai estar pagando design para desenhar novos produtos, ele não tem esse insumo. Beleza? Então, valor. Peraí, só um instante. Peraí, que isso aqui ficou fora do lugar. Peraí. Deixa eu só melhorar só esse textinho que ficou ruim aqui. Tem o valor de uso, que aqui, quando eu estava preparando, foi a minha mão aqui que me atrapalhou. Deixa eu só melhorar isso aqui, só um instante. Deixa eu só aumentar a letra, senão vocês não vão ver. 2 minutinhos só, por favor. Desculpe aí que eu bobeei aqui. São os atributos que a gente está falando, e agora eu vou falar do valor de uso. E esse valor de uso tem o valor de transação, que a gente vai falar agora também, que são os valores que vão impactar o resultado, o preço que a gente vai colocar, e que vai ser em função de fatores extremamente subjetivos. Então, que muitas vezes os compradores compram porque o produto tem uma determinada visão no mercado, uma determinada percepção. E isso vai comprometer, ou vai impactar, melhor dizendo, o que a gente tem para comprar. Deixa eu só ajeitar isso aqui, que vocês... Eu já vou botar aí. O resto estava certinho aqui, ficou bagunçado, caramba. Eu tinha separado esse texto. Aqui eu vou ficar assim mesmo, que é o exercício, por isso que eu me confundi. Aqui, deixa eu botar isso mais para cima. Tá, então vamos voltar lá. O professor, Oi. Proposta de valor seria mais ou menos um impacto que aquela marca ou produto traz de valor na mente dos consumidores? Na mente do consumidor, sim. Quando a gente fala em proposta de valor, é que a gente está influindo na percepção que esse nosso cliente ideal terá do nosso produto. O quanto vai satisfazê-lo. Por isso que tem, por exemplo, olha só, quando a gente estava falando, eu dei o exemplo da Lacoste, aí, da camisa polo. Por que ela tem aquele jacarezinho e é uma autêntica Lacoste? Para a gente que se espremeu aqui para comprar uma camiseta Lacoste, quando a gente botar, como é que a gente se sente? Aí essa camiseta, pelo sucesso, quando você for na rua, o pessoal e tal, olhar, nossa, tu tá bem, hein?
está bem vestido, hein? Está legal, está mandando bem, hein, Denis? Você subiu na vida, agora você está milionário, está usando a camiseta Lacoste. Porque ela tem pequenas diferenças da falsificada. A gente reconhece quando ela é verdadeira. A gente tem uns detalhezinhos que a imitação não é completamente igual. Então, o que acontece? Essa proposta de valor que a Lacoste empresta aos seus produtos, porque a gente é capaz de pagar 800 e achar que é barato. Isso vale para qualquer serviço. Seja um cabeleireiro que você vá e ele te atende tão bem, te coloca apresenta uma coisa legal, de forma que faz assim. Então, o valor do produto, estamos falando aí dos tipos das propostas de valor, por exemplo. Isso aí depois eu vou converter isso em PDF e vai para lá. Então, esse material você não precisa se preocupar em copiar. Então, daqui a pouco vai estar lá disponível para você. Então, quando a gente fala em valor de uso, é atributo físico, ou seja, é a camiseta que a gente põe, voltando à camisa. A camisa polo falsificada, às vezes é aquela camisa que tem aquela malha, todo mundo já usou uma roupa assim que pinica, né? Que dá aquelas, dá coça, ela tem uma coisa que espeta. A da Lacoste não dá isso. Você se sente confortável, cai bem. Então, os atributos físicos da mercadoria, ou seja, a qualidade que nós percebemos, que a gente percebe com o uso. Se você pegar uma camiseta e olhar, vai dizer assim, mas essa não belisca ou essa não belisca? Essa pinica ou essa não pinica? Não dá para saber, você precisa usar. O outro exemplo que eu botei aí é o caso do óculos, né? Eu que uso óculos tem isso. Se o óculos, as lentes não tiverem o tratamento antirreflexo, me atrapalha a visão, por exemplo, noturna, quando estou dirigindo na rodovia, que vem aqueles faróis. Se a lente não tiver o tratamento antirreflexo, me dá confusão na visão. Eu vejo como se fosse um monte de lâmpada, aquilo meio embaçado, e aí atrapalha a visão na distância. Então, eu enxergo melhor isso. Então, para quem não tem problema com a visão, tanto faz ter antirreflexo ou não, porque você não vai perceber. Então, esse tratamento é algo como é a camiseta que pinica, ou é o óculos de grau que tem o antirreflexo, ou vários outros atributos que a gente só descobre quando usa. Então, isso impacta no preço. Concordam? Uma lente sem antirreflexo é mais barata do que uma lente com antirreflexo. Porque você vai olhar as duas, não vai perceber de cara, apesar que o cara da ótica conhece, mas você não vai perceber de cara que ela tem ou não o tratamento antirreflexo, mas quando você usar, você vai ver assim, essa lente é boa. Tá? Então, são esses pontos. O outro valor é o valor da transação. É o valor que depende muito de coisas. Aí esse que tem a ver com demanda e oferta, tem a ver com procura mesmo. Um produto, quanto mais raro, quanto mais exclusivo, tende a ser mais caro do que um produto que tem em qualquer lugar, Isso acontece bastante, sabe com o quê? Com os hortifruti. O que acontece com o preço da cebola quando chove pra caramba? Ele, por causa dos fatores externos, de um clima, por exemplo, a demanda por aquele produto continua igual. Mas porque choveu, perdeu-se muito da produção de cebola. Portanto, o preço unitário da cebola vai subir. Por que vai subir? Porque, inicialmente, o custo do produtor é o mesmo. Ele plantou 10 quilos de cebola e só conseguiu colher 1. Ele teria que vender 10 quilos para receber na marca que ele produziu. Só que, como caiu a produção, como quebrou a produção, o valor da cebola tem que aumentar porque ele tem que vender aquele 1 quilo pelo preço de 10, porque ele tem que remunerar o custo dele para poder ele continuar produzindo no ano seguinte ou na safra seguinte. Então, esse valor da transação ele tem a ver com com esse dinheiro, qual o valor monetário que a gente pode aderir, né, agregar ou estabelecer para um produto. E esse valor, o detalhe que eu faço questão de mostrar para vocês, chamar a atenção, esse valor não é fixo nunca. Ele é flutuante, depende de fatores externos. Como no Natal, aquela camiseta Lacoste, que era o ano inteiro 700, no Natal ele vende uma que mudou só uma cor, que é uma cor exclusiva, que vai custar 900.
ele sobe o preço. A camiseta é a mesma, só ele mudou a cor para dizer que é um produto novo. Aí ele vai dar uma coisa da exclusividade, que só tem aquele modelo, e etc, etc e tal. Então, olha, os consumidores que focam em preço baixo priorizam produtos mais baratos, abrem mão da qualidade ou de outras versatilidades ou características que podem ter. São notas importantes sobre questão de formação de preço. Consumidores que são sensíveis ao valor, eles enxergam o preço como uma espécie de sacrifício. Vou comprar um iPhone, é 13 mil reais. Eu ganho 1.000 por mês. Eu vou levar, na verdade, eu teria que dar o meu salário mais um mês para poder comprar, ou então o salário do ano inteiro, com 13º, né? Para comprar um telefone. Então, para que eu possa comprar esse telefone, eu tenho que fazer um sacrifício, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Vou deixar de ter determinados hábitos de consumo. Vou passar um ano sem sair, sem jantar fora, sem pedir pizza no delivery, para poder sobrar dinheiro para eu pagar o telefone. Então, também tem esse fator de um produto que não precisa ser necessariamente muito caro, como eu estou dando o exemplo do iPhone, mas pode ser qualquer que seja o preço, mas que esse preço significa uma espécie de sacrifício que o consumidor tem que fazer para conseguir conquistar. Eu dei um exemplo de preço caro, mas pode ser também, sabe o quê? Só vende num determinado lugar da cidade ou de São Paulo. Por exemplo, se a gente está aqui em Pederneira, tem um tipo de queijo, por exemplo, só vende em São Paulo. Só no Mercadão que você encontra. Você tem que fazer um certo sacrifício, você tem que ir lá em São Paulo, no Mercadão, para comprar o queijo que você gosta. E quando você compra, assim, pô, comprei o queijo que eu gostaria de ter. Os benefícios do produto é porque ele é uma coisa especial, que só vende num determinado lugar, você teve que se sacrificar, pagar mais no final, você teve que viajar até lá para fazer isso. Então tem esse tipo de consumidor que também busca, vai pagar para compensar esse sacrifício. Então, é um elemento subjetivo que também aparece na formação de preço. Tem os consumidores que adoram descontos, que eles fazem compras só quando tem oferta especial, com liquidação de data comemorativa. Esse é um cara que busca compensação, que busca, como se fosse assim, busca... não é só vantagem, não é a palavra que eu queria dar. A palavra que eu quero dar é uma palavra assim, é aquele que custa tirar vantagem mesmo. Eu quero só comprar em condições que eu tenha vantagem, ou seja, eu estou comprando mais barato que todo mundo, tenho uma oferta, compro na liquidação. Pô, teve uma época lá no Rio, que é conveniência, né? Beleza. Isso aí, Alice. Teve uma época do Rio que eu comprava na C&A, uma loja que, logo que começou a C&A, lá nos antigamente, e que ela tinha uma roupa legal, mas aqui era meio caro, eu sempre fui professor, então não podia sair comprando logo que lançava. E aí a moda verão, eu comprava quando acabava o verão, que ia virar o inverno, aquela roupa que eles faziam uma liquidação, então eu comprava uma camisinha, uma camisa florida, uma coisa diferente, que aí eu ia usar no outro verão. Então, quando eu usava no outro verão, para muita gente significa que eu comprei no verão passado e que continuei usando, entendeu? Então, a mesma coisa, roupa de inverno. Às vezes aparecia um casaco bem diferente que eu queria comprar, que eu achei interessante. Eu comprava quando acabava a comemoração. Ou seja, eu vou comprar com uma oferta especial. Quer ver um exemplo clássico disso? Black Friday. Quanta gente compra até o que não estava precisando porque está na Black Friday? Por causa da liquidação de uma data especial, eu não vou encontrar esse produto nunca mais a esse preço. Então, também é um fator que impacta no valor do produto. Por fim, então, tem aquela coisa de que tudo que é caro é bom. Tem esse conceito que nós vamos ver o preço como uma espécie de indicativo da qualidade. Se é caro, é porque tem boa qualidade. Então, muitas vezes, a gente compra um produto que é um pouco mais caro, mesmo sendo similar a um outro que é mais barato. Muitas vezes eu vou comprar um mais caro porque eu vou considerar que ele é melhor. Vou dar um exemplo legal. Teve uma vez que eu fui comprar uma panela, uma pipoqueira, daquela que bota no fogão lá, bota pipoca, toca manivela e tal. E aí tinha duas marcas, Tramontina e uma outra lá que eu esqueci. Níger, será? Acho que é isso. Sendo que, vamos lá, Níger é uma marca que eu não conheço, tem cara de vagabunda, muito ruim.
que era metade era um terço do preço, ou metade do preço da Tramontina. Falei, pô, vou comprar a Tramontina, porque é uma marca mais conhecida, tem jeito de ser boa, porque eu olhava assim, ela esmaltada, toda pintadinha, bonitinha. Bom, resumo da história. Eu não comprei a Ninja, eu comprei a Tramontina, que durou menos tempo, já arranhou o fundo, a tampa solta, o parafuso desatarracha. E olha, cara, eu comprei mais caro, era para ter qualidade, não era? Não tem 3 anos, a panela já está meio. Olha que a gente tem cuidado, eu não tenho criança pequena, ninguém joga a panela em lugar nenhum, é tudo normal aqui em casa. Então, a panela já gastou lá, já arrasta, a pá solta, tem que ficar apertando. Eu falei assim, para que eu comprei essa porcaria dessa Tramontina? Quem sabe a outra fosse melhor, que estava funcionando até hoje. Cadê a Bárbara? A menina que comprar quando os produtos estão na promoção. A Bárbara foi na liquidação que tem aqui em Jaú, está aqui no shopping. A Bárbara sumiu mesmo. Pois é, eu estava sentindo falta, tem um pessoal que não está aqui hoje. Então, o que acontece? Tem essas jogadas, né, que compõem o preço. Então, aqui eu fiz um quadrinho que sintetiza para você como que a gente vai trabalhar essas faixas de preço. Então, o custo do produto é um fator normativo do preço. Então, você precisa saber o quanto gasta para produzir o produto. O valor vai ser como piso para precificação, ou seja, você não pode vender por menos do que aquilo. Então, se você cobrar menos, você vai ter prejuízo, então você vai ter que ter lucro, você tem que vender acima desse preço mínimo. Qualquer valor acima do preço mínimo, que é o custo de produção, custo de adquisição, custo de manutenção, estoque, mão de obra, tudo, você não pode vender por menos do que aquilo. E por quanto mais você vai vender? Bom, os preços cobrados pela concorrência também é um parametrizador do seu preço. As respectivas estratégias de precificação que você precisa considerar é que você tem que observar esse mercado, observar a demanda e ver o que acontece na sua empresa para você compor esse preço para que você possa, de alguma forma, dizer assim, bom, eu estou vendendo pãozinho, por exemplo, em 2 padarias, por que o pão francês de um é 50 e no outro é 80? Por que um vende a 50 e 80, o pãozinho é a mesma coisa, é farinha de trigo, forno e água? Não tem diferença, tem sal igual, tal, farinha igual, mesma marca, tudo igual. Por que um vende mais do que o outro? O outro tem talvez uma estratégia de marketing, acrescenta um saquinho colorido, tem um atendimento feliz lá. Então, você prefere pagar 80 no outro pãozinho, que vai aparecer até que o produto é melhor. Então, tem fatores subjetivos nessa concorrência, nessa composição de preço, que precisam impactar a concorrência, precisam superar o que a concorrência oferece. Aí entra aquilo que você falou, Denis, da tal da proposta de valor. Por que vou comprar pãozinho na padaria de 80 e não na padaria de 50, se afinal de 50 é mais barato? Percebe que nem sempre o mais barato ou o preço baixo é definidor de compra. Nem sempre a gente compra porque é mais barato. Nós compramos porque a gente é impactado por essas subjetividades. A gente é impactado pelos fatores externos da concorrência, precificação, atendimento, concorrência, atendimento, para ter esse impacto na precificação. São fatores subjetivos. E por que o consumidor, quando percebe que o seu produto é superior aos outros porque ele tem mais benefícios, é você comprar 3 pãezinhos, ganha 100 gramas de mussarela. Vamos fazer de conta, tem uma coisa dessa. Quem compra 3 ganha uma mussarela. Ou seja, o que vai acontecer? O cara vai vender 3 pãezinhos de 80, cada um 2,40 e ganha 100 gramas de mussarela. Traz benefícios para o cliente. Então, quando você percebe que tem benefício, você compra mesmo sendo mais caro. Então, precisa acrescentar valor. A gente tem que ter uma percepção do valor que tem que ser maior do que o valor propriamente dito, aquele custo do produto que a gente falou no primeiro quadro. O produto custa 20 para produzir, mas um cara vende a 50, outro vende a 80. O custo é o mesmo. Mas ele, o de 80, agrega valor. Tem um atendimento, a padaria bacana, é moderna e não sei o quê, ou seja, só isso já dá um impacto no preço. Então, você consegue superar. A questão aí desse limite
é que qual é o valor máximo que eu posso vender. Não é porque eu acrescento esse monte de valor que eu posso vender o pãozinho a 1,50, por exemplo. A padaria é 50, outra é 1,50. Está na cara que vai ser muito difícil de vender mais do 1,50 do que o de 50. Porque é 3 vezes o valor. E o mercado, aí é a cidade, depende de onde está colocada a padaria, qual o tipo, o padrão médio de aquisição de clientes que essa padaria tem. Aí vão ser outros fatores, são fatores externos, que vão contribuir para que esse preço seja maior. Ô, professor, Oi. o senhor poderia me explicar essa parte melhor? Eu não entendi, ó. O preço não pode ultrapassar essa percepção de valor do consumidor. Isso. Eu tenho sempre que achar que o produto vale mais do que o preço que está sendo cobrado. Eu sempre tenho que, na nossa cabeça, a gente tem que ter uma percepção de que vale a pena comprar. Quando eu falo esse vale a pena comprar, eu falo no sentido de dizer o seguinte: é bom pra caramba, eu ganho algumas vantagens por ter esse produto, eu tenho uma distinção social porque tenho o consumo desse produto, tá? Então, quando eu escolho, ou seja, quando você falou aí, por que o preço tem que perceber que o preço está superior, o seu consumidor, se o consumidor perceber que o preço está superior aos benefícios que ele espera ter com o produto ou serviço, ele não vai comprar, ele vai dizer que está caro demais. Entendeu? Ou seja, Agora, se dá o caso, voltando lá àquele exemplo que eu dei da camisa Lacoste, vai ser o caso de eu comprar uma camisa Lacoste, mas eu botar ela beliscar no corpo igualzinho a outra da Hering, que era 100. Aí vai dizer assim, caramba, nunca mais eu compro essa camisa, porque eu paguei caro e ela é ruim. Ela belisca aqui, ela pinica no corpo também. Então eu tenho que perceber que esse preço está aquém, está a menos do que o monte de benefício que eu ganho comprando aquele produto. Conseguiu entender? Consegui explicar? sim, professor. Eu estava Oi? Fala, Alice. olhando aqui os custos do produto. Para a empresa começar a lucrar, ela primeiro tem que fazer o cálculo, né, do ponto de equilíbrio, para depois, a partir do ponto de equilíbrio, que ela vai começar a lucrar, né? Que O aí, que é ponto de equilíbrio? Né? O quanto ela custou para fazer aquele trabalho e quanto custou para ter aquele trabalho. Então, ela conseguiu vender, conseguiu faturar no mesmo nível do custo que ele tem de produção. Obviamente, e como tem lucro, tem uma margem de lucro, pequeno ou grande, não importa qual, se eu vender tudo que eu produzi, eu tenho esse dinheiro sobrando, certo? Eu tenho esse a mais, né? Porque é o lucro que eu coloquei. Então, o ponto de equilíbrio é aquilo que eu produzo, eu vendo, e o preço que eu vendo paga e remunera tudo que eu gastei, que eu investi para produzir. Então, o ponto de equilíbrio é quando o faturamento está igual ao custo. A gente tem que olhar que tem custos diretos e indiretos, lembra? Os custos indiretos, tipo energia elétrica, a luz aí, o aluguel da casa. Isso aí vai existir, você produzindo ou não, vendendo muito ou não, trabalhando ou não, aquele valor ali tem que pagar. IPTU, esses custos vão existir naturalmente. Mesmo que, claro, tem uns que vão ser custos indiretos, outros são impostos e taxas, enfim. Eu quero fazer o exemplo para vocês, dizer que existem valores, né, coisas que vão estar, que vão estar atribuídas ao produto ou à operação propriamente dita, que vai existir, esses valores vão existir, independente de estar produzindo ou não. Então, quando eu falo tal do ponto de equilíbrio, é que tudo que eu faturei, consegui pagar isso tudo. E ficou 0 a 0. O que eu ganhei, pagou, acabou, 0 a 0. Só que a gente não tem que ficar nesse ponto de equilíbrio, né? Eu tenho que extrapolar para poder ter capital de giro, para ter margem, poder investir no negócio, fazer ampliação. Se eu quiser, eu produzi 10 camisas, vendi as 10, faturei.
o meu lucro foi pequeno, foi 0 a 0, eu tenho dinheiro para fazer 20? Não tenho. Você tem dinheiro para fazer novas 10, outras 10, outra vez, eu vou ficar nisso. Então, tem que ter uma gordurinha para investir no crescimento, no marketing, para poder aumentar a venda. Então, o 0 a 0 é quando eu remunero o meu custo. Simples assim. Ô, professor, Oi. os custos diretos seria o pagamento da matéria-prima, os insumos para a produção? Sim. O custo direto é o custo direto de produção. O direto que está envolvido, o custo que aparece, que surge pelo simples fato de você produzir. Se você não fizer nada, aquele custo não existe. O custo direto é o custo de matéria-prima, é o custo da energia para produzir, é o custo da manutenção da máquina, é custo direto. Você tem que botar uma graxa aqui todo mês, eu tenho que fazer uma lubrificação das máquinas. O custo de manutenção do equipamento da loja lá, da sala, o que eu tenho que fazer? É custo direto. Combustível que eu uso para trazer a matéria-prima, entregar, faz parte da produção. Se eu não produzir, eu não tenho esses custos. Então, determinar preço com base no custo, então é produto e custo de produção, os fatores para precificação. Então, se esse preço determinado for muito alto, a empresa tem que reduzir para se contentar com lucros mais baixos que o esperado. Por que isso? Por que eu peguei essa observação? Pelo simples fato de que, se essa empresa não é uma Lacoste da vida, ela não tem o direito de cobrar muito caro. Por que ela não pode cobrar muito caro? Porque ela é desconhecida, ela não tem marketing, ela não tem visibilidade, ela não tem autoridade, não é notória, sabe? Ela não se destaca no mercado como alguma coisa, ou seja, é diferente de uma empresa que já existe há alguns anos, que tem uma certa qualificação pelos seus clientes. Isso vai fazer a diferença. Beleza? Então, definir o preço com base no valor percebido do consumidor. Aí vem o desenvolvimento de um bom produto, determinação de custo do produto, estabelecimento de preço com base nos custos, convencimento dos compradores acerca do valor do produto. O que é esse convencimento? Marketing. Estratégias de marketing, de posicionamento. Eu colocar a marca com uma boa distinção no mercado. Por isso eu posso vender mais caro. Volto a dar o velho exemplo da Lacoste, vale para Gucci, vale para qual uma grife dessas aí, qualquer. Professor, Oi. Qual que é a diferença assim, de custo e despesa? Custo e preço? Despesa. Despesa? Custo tem a ver com a sua atividade. Você, de fato, tem que, para existir o custo, existiu a atividade. E despesa, ela vai aparecer independente dessa atividade. Independente de você fazer alguma coisa. Então, quando você fala custo, custo está relacionado diretamente à atividade, por isso é custo. Custa o quê? Quanto custa? Quanto custa para eu fazer? Quanto é que vale? Quanto eu gasto? Quanto que eu envolvo para prestar aquele serviço, para envolver aquela atividade? Enquanto despesa, ela vai existir independentemente da ação que você faz. Basicamente é isso. Vão ter várias classificações para custo. Aí no custo você vai pensar em custo direto, em custo indireto, mas tudo está relacionado à produção. Ou melhor, quando eu falo produção, viu, Denis? Quando eu falo produção, eu estou falando da atividade propriamente dita. Tá? Porque eu, de alguma forma, por exemplo, se eu sou um massagista, qual é o meu custo de trabalho, né, da minha prestação de serviço? De repente é o óleo que eu passo no corpo da pessoa para fazer uma boa massagem. Isso é um custo. Eu não conseguiria fazer uma massagem tão boa sem aquele óleo. Esse é meu custo. Quer ver outro custo? O meu deslocamento, o combustível que eu gasto, ou a condução, o ônibus, a despesa de transporte que eu tenho, é custo. Se eu não fizer isso, eu não vou lá. O cara não vem aqui, eu que tenho que ir na pessoa. Então, a minha prestação de serviço tem esse custo.
Diferente, claro, que se eu for um massagista que trabalha numa determinada sala e o cliente marca a hora e vai lá, aí é diferente. Mas aí ele tem o custo de quê? Do aluguel da sala, se a sala não é dele. É custo. Ao mesmo tempo, ele tem uma despesa com limpeza, por exemplo, com a faxineira que ele contrata uma vez por semana para fazer uma faxina no consultório, por exemplo. Isso é uma despesa que ele tem. Porque a faxineira, estando lá ou não interfere, aplicando a limpeza ou não modifica o seu produto. É uma questão só de agregar valor, de asepsia, de higiene. É uma outra coisa, que não tem nenhum significado na hora da prestação de serviço. Claro, a gente sabe que tem, se o troço estiver empoeirado, tudo sujo lá para caramba, aí claro que não, mas o que eu quero dizer é assim, a faxina do ambiente não está relacionado diretamente à produção. Como o óleo, por exemplo, da massagem, que você gasta, o massagista gasta para fazer a massagem. Sem o óleo ele não faz. Sem a faxina ele consegue fazer. Ele mesmo vai lá e faz a faxina, acabou. Percebeu a diferença? Sim. Preço com base na concorrência. Eu vou identificar e avaliar as estratégias de determinação de preços das empresas concorrentes. É a tal da tomada de preços. Quantas vezes a gente vê no supermercado, gente de outro supermercado com um papelzinho anotando o preço de quanto que está vendendo alguma coisa para ir voltar lá e os caras lá estão vendendo a lata de óleo por R$ 7,90. A nossa aqui está R$ 8,10. Então vamos baixar a nossa para R$ 7,80, que a gente vende mais um pouco, diminui a marca, mas eu tento vender mais. Então eu vou sempre observar a concorrência. Lembra dos ambientes de marketing, ambiente externo que a gente comentou, que eu preciso olhar como está o concorrente? Está aqui. Aqui está aqui uma das razões de por que eu olho o concorrente. Para poder estabelecer uma percepção de valor por parte dos nossos consumidores. E, por fim, definir o preço, de qual preço que a sua empresa cobrará por seus produtos e serviços, certificando-se de que entrega um valor superior aos clientes. Tem a ver com a embalagem que você entrega, quando você é um produtor de alguma coisa, por exemplo, sapato, você compra um par de sapatos que entrega aqui da internet, que você comprou na internet, você fez uma comparação, escolheu aquele par e vai entregar aqui. Aí vem na sua casa, chega aqui uma caixa de sapato bacanuda, bacana, o sapato vem todo forradinho no papel de seda, vem um saquinho de pano para você guardar os sapatos depois. Quando você abre a caixa, tem um perfuminho gostoso. Então, assim, nossa, esse produto é bom. Olha só o cuidado, vem um bilhetinho lá, muito obrigado por ter comprado o nosso produto, espero que você use bastante, que seus pés agradeçam pela qualidade do sapato, nossos produtos são feitos com carinho para você e tal. Olha quanto valor agregado eu estou acrescentando ao produto, que vai fazer com que eu perceba esse preço como sendo algo importante, legal, significativo e que não vai me preocupar de eu ter pago 300 nesse par de sapato, enquanto na outra fábrica era 180. Porque eu tenho uma percepção de valor desse da de 300 melhor do que a de 180. Então, são coisas que são da mente humana, são extremamente subjetivas, e é o que mais tem desafiador na hora de estabelecer preço para o seu produto ou serviço. Ali está falando que às vezes vem um adesivo com frases na coisa. Tem isso também. Estão usando bastante esse negócio do adesivo. Não sei, tem gente que cola isso em algum lugar, mas vem isso. Então, compor preço, a tal da precificação, até um certo ponto, é algo extremamente calculado. A gente faz uma conta e calcula o preço. Porém, dali para frente, tem algo que é extremamente subjetivo. Por quê? Vai depender do mercado, vai depender da sua marca, do posicionamento que você tem, o quanto você é reconhecido no mercado, se a sua marca é tradicional ou não, se você está entrando agora ou se você já está lá há muitos anos, se você já tem uma base de clientes muito interessante,
que é relativamente fidelizada. Isso tudo vai impactar a sua composição de preço. Não é apenas, juro para vocês, não é apenas uma composição de custo, despesa e margem de lucro. Não é apenas isso. Não é essa conta, essa aritmética de somar custo, somar despesa, somei custo e despesa, boto mais 10%, esse é o preço. Não. Muitas vezes você soma custo mais despesas e você põe mais 300% para ser o preço. Lembra que nessas marcas famosas, ele tem um alto investimento em marketing. Ele tem um alto investimento em desenvolvimento de novos produtos. Despesa da sua empresa. É despesa da empresa, não é despesa do produto. Departamento de design, uma fábrica de calçados, é alguém que está e não, ao mesmo tempo está e não está relacionado diretamente à produção. Ele está diretamente relacionado à produção quando ele idealiza um produto que tem um formato, um desenho que encanta e esse o trabalho dele. Ele tem que desenvolver produtos, né, calçados, por exemplo, que as pessoas gostem, que venda. Tem que ser um show de vendas. Tem que todo mundo querer comprar. E aí, por trás disso, de todo mundo querer comprar, tem um monte de ações de marketing que precisam ser estabelecidas e desenvolvidas e aplicadas para que as pessoas comprem. Para que aquela marca entre na moda, aquele modelo seja todo mundo que caia no agrado de grande parte do público. Porém, enquanto ele está idealizando a próxima coleção, vamos dizer assim, ele não tem nenhuma influência na produção que está acontecendo agora. Mas ele precisa ser remunerado, não precisa? Ele não tem o custo do departamento de criação, que tem pesquisa, tem que sair no mercado, tem que ir na rua, tem que ver o que as pessoas estão usando, tem todo um levantamento. Esse profissional, essa equipe tem uma remuneração. E aí o que faz? Isso vai sair da onde esse dinheiro? Da produção atual, que ela tem que investir para a próxima produção. Não é só fazer, vender e entregar. Não, eu tenho que pensar que na frente tem que continuar existindo. Esse é o papel do administrador de marketing. Esse é o papel de um administrador. Você não precisa ser o criativo, como eu volto quando eu digo sempre desde o início, mas você tem que ter essas percepções para poder estabelecer as bases de trabalho e gerir a empresa. Porque quem é que vai precificar os produtos? O administrador, junto com a equipe de produção, junto com a equipe de vendas, vai juntar a galera toda e fazer uma composição do que o mercado está praticando, você fazer um levantamento, identificar os concorrentes como é que estão, o que estão vendendo, por quanto, em média, está sendo vendido, ter uma boa percepção do mercado de quanto o concorrente está vendendo, ele vende lá 1.000 peças, 1.000 pares do calçado, você tem que pensar, bom, minha meta é vender mais do que ele, não? Eu tenho que vender mais que 1.000, eu tenho que vender alguma coisa, eu tenho que cair no gosto dos clientes. E esses são valores subjetivos, mas pode-se acertar muito com base em muita pesquisa. A palavra-chave aí é pesquisa, investigação, avaliar, análise, muita análise. O perfil de um profissional bom de administração é aquele que sabe analisar dados, sabe como prospectar e fazer uma análise dos resultados, dos números que ele encontra, para poder projetar. Ele não precisa saber fazer o sapato, mas ele precisa saber que o sapato de hoje tem que gerar uma receita X de forma que ele permita ampliar o negócio ou continuar existindo naquele mesmo patamar com a nova produção que vai entrar na próxima coleção. Viu como é que é difícil isso nessa hora? Embora já exista pela experiência, pela prática desse mesmo mercado, muitos indicadores, muitas fórmulas relativamente prontas que já chegam a algum resultado, porque são fórmulas que foram testadas em determinadas condições e quando você tem aquelas mesmas condições, aquela fórmula se aplica também. Beleza? Para não esticar muito, também não ficar cansativo,
eu tenho aí um exercício, um exemplo, que eu vou deixar para vocês, a gente não vai fazer isso agora, tem aqui as sugestões, tá? Então, a ideia é o quê? Imagine que você fabrica acessórios artesanais em tecidos para um público feminino, como necessaire, estojos e bolsas. Também lançará um novo produto, uma carteira bem compartimentada e com estampas modernas. Você descobriu que gasta R$ 10 para produzir cada carteira e decide vender esse novo acessório por 20. Logo após tomar essa decisão, você fica animado com a possibilidade de ganhar 100% de lucro vendendo a carteira pelo dobro do custo. Mas será que realmente você vai faturar mais? Custo fixo mensal do ateliê, R$ 1.000. Aqui você paga energia, água, limpeza, internet, despesas administrativas e custos fixos do seu ateliê. Carteiras vendidas por mês, 80 unidades. As unidades vendidas mensalmente em sua loja física e pela internet. Custo unitário, R$ 10. Valor gasto para produzir cada carteira, incluindo tecidos, linhas e demais acessórios de costura. Preço de venda, 20. O valor que o cliente paga para adquirir a carteira, custo unitário total, 800. Por quê? Peraí. O valor usado para produzir todas as 80 carteiras no mês, que é 80 vezes 10, 800. Ou seja, o cliente vai pagar, no total, 800. Ou seja, se você vender as 80 unidades, por custo R$ 10, então remunerei com 800. A receita mensal é 1.600. O total que você gera com a venda de carteiras, o dinheiro que entra para a sua empresa é 800 vezes 20, que é 1.600. Quanto de fato você vai faturar? Você tem que pegar e diminuir todos os custos que você tem. Você tem que tirar 1.000 dali. Olha o custo do ateliê. Você vendeu as carteiras por 800, não foi? Ou produziu as carteiras por 800, você faturou 1.600. Desses 1.800, desses 1.600, 800 são custo. Sobrou 800, concorda? De onde eu vou tirar os 1.000 lá em cima? Lembra que o custo para produzir, valor gasto para produzir cada carteira, incluindo tecidos, linha e demais acessórios de costura. Então, o preço é o custo de produção, R$ 10. E se eu vender a 20, eu dobrei o preço. Mas eu só vendo 80. Então, eu só faturo 1.600. Concorda? 1.600. Mas eu não tenho que pagar aluguel lá em cima? Olha a primeira linha. Custo fixo do ateliê. R$ 1.000. Então, se eu vendo por 1.600, 800 foi custo de produção. Valor do couro, valor do tecido, valor de costura. O lucro seriam 800, mas eu tenho que pagar 1.000 de aluguel, não tem? Então, o meu resultado é negativo nesse caso, embora pareça que você está ganhando muito, você teve prejuízo. Portanto, quanto você deveria vender essa carteira com a margem de lucro de 100%, por exemplo? Teria que ser o 1.000 mais os 800, 1.800, 3.600 é que seria o total de venda, o faturamento total. Se eu vendo 80 unidades, seria 3.600 dividido por 80. Esse seria o preço de venda da carteira. E aqui nós estamos falando que você também ainda tem um detalhe que eu quero perguntar para quem é que você, qual é a marca que você tem da carteira? Se você for uma Louis Vuitton, você pode vendê-la por 4.000, 8.000, o custo é esse, 1.800. 1.800. Mas a marca, o valor agregado, faz com que você possa aumentar esse preço final. E com isso você, por essa percepção de valor, você pode ir mais longe. E tem um detalhe muito importante. Aqui a gente está trabalhando no 0 a 0, aquilo que ainda há pouco o Denis lembrou, do negócio do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio dessa produção seria quanto? 1.800, concordam? Que é 800 do custo de produção com 1.000 do custo do ateliê. Para eu ter ponto de equilíbrio, eu tenho que faturar 1.800. Não tenho lucro,
mas também não tenho prejuízo. Eu paguei tudo, paguei as despesas administrativas, custos fixos, aluguel, limpeza, internet, energia, água. Então, 1.800 é o meu custo líquido, vamos dizer, o valor, perdão, o custo total para existir. Então, para eu ter esse ponto de equilíbrio, eu tenho que faturar pelo menos R$ 1.800. Qualquer coisa acima disso começa a entrar numa área que a gente pode chamar de lucro, entre aspas, porque aqui não está considerado, por exemplo, custo de marketing, custo de embalagem, custo de frete, de entrega, não é? Empregados na venda, vendedores, nós não temos nada disso aí. Está vendo que o preço não pode ser muito aí, só nesse ponto? Eu peguei esse exemplo só para a gente fazer essa reflexão e perceber que o custo, nesse primeiro momento, é uma questão de uma conta, de uma aritmética, de quanto entra e quanto sai, porém, eu tenho que colocar outros valores que são para frente, que são para desenhar um novo produto, fazer uma ação de marketing, promover, fazer uma promoção. Promoção que eu digo é colocar um cartaz, colocar um banner, fazer uma publicidade. Esses valores têm que sair de algum lugar, não tem? E de onde vai sair? Da operação do seu serviço. Ou você vai tirar de uma sua reserva que você tem guardadinho na meia lá para poder fazer isso? Quando você começa, você faz, mas você depois, esse dinheiro vai acabar, né? Você tem que fazer com que isso gire. Beleza? Ô, professor, Fala, pode falar. me explica a parte do 1.800, eu não entendi. 1.800 seria o ponto de equilíbrio ou não? Sim. Mas de onde que saiu? Eu fiquei meio perdido. 1.000 lá em cima, custo fixo mensal do ateliê, R$ 1.000. 1.000 e mais os 800 do custo unitário, né? É o custo total dos produtos. A partir daí que ia vir o lucro, né? Aí é o ponto de equilíbrio, é o 0,0. Claro, lembra que eu estou falando agora que eu não considerei marketing, desenvolvimento de novos produtos, né? Vendedores, comissões. Aqui a gente está dizendo que eu produzi, aparece alguém na porta da fábrica e compra tudo. Pronto, eu não fiz esforço nenhum. Entendi. Agora eu entendi. O professor, a água e a energia não seria uma despesa? Está aí no 1.000. Mas tá custo? Hã? Custo fixo mensal do ateliê, é da loja, da sala, do lugar para você trabalhar. Produzindo ou não, você tem essa despesa. Despesa administrativa, aí está entrando os impostos, taxas, condomínio da sala, essas coisas aí que tem. Ficou claro? Beleza? Deu certo, Denis? Ficou. Só uma curiosidade. Então, o pagamento dos funcionários seria uma despesa? Também. Entendi. Sendo que esses funcionários, se forem da produção, eles fazem parte do custo de produção. Tá? Ali o que acontece? Quando ele fala que é o custo unitário R$ 10, ele só está falando que é o preço para o custo para produzir a carteira. Inclui tecido, linha e demais acessórios de costura. Vamos supor que ele pague aí R$ 1 para a costureira fechar a carteira. Vamos dizer que seja isso. Ele está considerando todo esse gasto aí para produzir a carteira, tudo dentro dos R$ 10. Porém, não tem aí preço de venda, não tem custo de venda. Né? Não tem o custo administrativo, que é por exemplo, digamos que seja uma loja que tem um balcãozinho e a pessoa fica ali só para atender a pessoa que chega lá, me dá 3 carteiras aí. Então ele vai lá, pega, embrulha e entrega. Ele não ganha comissão, ele só pega as carteiras que já tem uma encomenda feita por outro modo.
o cara que vai, embala, entrega. Então, ali, professor, o preço de venda, para não sair no prejuízo, teria que ser vendido por quanto? Pelo menos, esse preço de venda tem que ser pelo menos, olha só, olhando só esse que está informado aí. Preço de venda, ó, 1.800 com 1.000 com 800 é 1.800. Para o 0 a 0, eu tenho que dividir 1.800 por 80. Isso sem lucro, viu? Dá 22,50. É, 22,50, mais ou menos. Ah, entendi. Bom, 22,50 está no 0 a 0, no tal do ponto de equilíbrio, que também está muito subjetivo aí, que está faltando muita coisa nesse raciocínio. Esse exercício eu peguei de uma apostilinha do Sebrae, e ele fala exatamente na formação de preço, mas a gente tem que comentar que ele é um fato, que é um fator que não corresponde muito com a realidade, é uma coisa muito simples. Porque quem produz de verdade tem que considerar mais coisas aí. Está faltando coisa aí nessa consideração. Que é embalagem, como eu disse, por exemplo, estratégia de venda, comissões de vendedores. Eu tenho que colocar isso tudo no preço. Se eu vender a carteira por R$ 22,50, estou no 0 a 0. Como é que eu vou pagar a comissão para o vendedor? Vai gerar prejuízo. Então, tem que dizer assim, digamos, se é 22,50, eu pago 2,50 para vender a carteira por 25. Eu te dou 2,50 por cada carteira que você vender. Aí eu tenho que vender já por 25, já botei mais 2,50. Isso se você for um vendedor que não tem carteira assinada, que não. Mas se tiver carteira assinada, ainda tem que considerar o seu salário, quanto é de encargo social, quanto é de fundo de garantia, férias, 13º, tem que comer. Aí a carteira de 25 já vai pular para 30, para 28, para 30, cada uma. É esse o papel do administrador. Perceber tudo que está envolvido na operação, direta ou indiretamente. Bom, posso fechar essa aqui? Então, isso. Pessoal, o que eu tinha para comentar bastante sobre isso, está aí. A prova da semana que vem está fácil, múltipla escolha, só erra quem quer, porque está muito mole, está muito fácil. Eu acertaria todas as questões agora, facinho, sem consultar nada, tranquilo. E eu acho que vocês vão conseguir também. Tem mais o trabalho que vocês entregaram, está aí, quem produziu já fez, está alguma coisa. E então aí. Então, qualquer coisa, me dá um grito aí no WhatsApp, tira dúvida e a gente segue o barco. Beleza? O professor, Diga. agora que eu lembrei, o que é fatores subjetivos? Fatores subjetivos são fatores que a gente não pode explicar com a lógica, por exemplo. Fatores subjetivos é a sua felicidade em poder comprar uma carteira nova. O tamanho da sua felicidade pode implicar que você pode comprar uma carteira mais cara ou mais barata. Mesmo que você não tenha dinheiro, você vai fazer um crediário e vai comprar em 24 prestações e não interessa. Você vai comprar porque você está muito feliz, você está bem para caramba, é uma oportunidade de ouro. Nunca ninguém ofereceu aquela carteira, é uma chance. Uma chance que você tem de ter aquela experiência. Outro fator subjetivo é isso, a experiência. O fato de ter ido no shopping JK, lá na Avenida em São Paulo, que é um shopping carésimo, e você tem algum dinheiro e apareceu lá um tênis que você achou maneiro, que ninguém nunca viu, e você tem grana para comprar aquele tênis, você vai pagar 3.000 no tênis novo e vai voltar para Pederneiras com o tênis comprado no shopping JK, você vai ficar feliz para caramba, e você pagou 3.600. Se for pegar na lógica, você vai dizer assim, mas eu não dou 3.600 nesse tênis de jeito nenhum.
não é? Você não vai pagar 3.600 num tênis agora, aqui, não. Mas se tiver lá, você tiver um monte de gente que está comprando algumas coisas legais, seus amigos e não sei o quê, você vai, opa, vou ter que levar um negócio desse aqui, que eu não vou ficar por baixo, cara. São fatores subjetivos. Não é a carteira que você tem, o dinheiro que você tem, não é a sua felicidade. Oh, guardem uma frase. Nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. A mulherada sabe fazer isso como ninguém. Compra um sapato novo, uma sandália nova, mesmo não precisando. Mas qual é a emoção? É aquela sandália que combina com o tênis, com a roupa, com não sei o quê, com a blusa que está faltando. Mas o que atraiu ela para comprar foi a palavra promoção. Ela foi envolvida porque tem uma oportunidade única de comprar. Não interessa se o preço está barato ou caro e não interessa se ela já tem trocentas outras sandálias no armário. Ela vai comprar mais uma. E aí, qual é a justificativa racional? Não, eu comprei essa sandália porque é de uma cor que combina exatamente com uma blusa que eu tenho, que com aquela calça ou com aquela saia vai dar certo, vai ficar bacana. Então, ela vai tentar uma justificativa para comprar. Só que tem outras sandálias que combinariam também, mas aquela dali, ela foi impactada emocionalmente para levar. Então, comprou pela emoção, comprou na empolgação. Quantas vezes a gente já comprou alguma coisa na empolgação? Você já comprou também, Denis? Todos nós compramos alguma coisa que depois você para assim, por que eu comprei isso? Eu não preciso. Eu não tenho necessidade disso. E isso a gente faz o nosso cliente comprar quando a gente fideliza, que a gente conversa, quando a gente está próximo desse cliente. Aí já tem outra coisa subjetiva, relacionamento com o cliente. Tem como ponderar, explicar, bom, o que é relacionamento com o cliente? É subjetivo. A gente pode entender o que seja, mas não tem uma coisa, você faz isso, que é relacionamento com o cliente. Relacionamento com o cliente é mandar e-mail para ele, mandar uma informação, dar bom dia de manhã, como é que vai? Tudo bom, Denis? E aí, beleza? E tal. O Denis vai assim, pô, o Fernando é legal. Ele toda hora está sempre, toda vez que ele lembra de mim, ele fala comigo, ele me cumprimenta, pô, o cara é bom pra caramba. Ou seja, eu estou na sua mente o tempo inteiro chamando a atenção de alguma coisa. Se você tiver de frente com alguma coisa que eu venda, você vai dizer, eu vou comprar do Fernando, porque o dele eu sei que é bom. Pô. Por quê? Porque eu estou próximo. Então, são fatores subjetivos. Proximidade, não é somente por distância geográfica, não é em quilômetros que mede proximidade. Proximidade se mede com constância, com frequência, com intensidade da relação. Quantas vezes você compra alguma coisa de um amigo, de alguém que se conhece? A gente compra sempre de alguém que a gente conhece. E, de alguma forma, a gente conhece alguém. Ah, mas eu compro de uma loja lá em São Paulo, o cara nunca me viu. Não, mas ele está sempre falando com você, está sempre mandando um e-mail, mandando um WhatsApp, falando de uma novidade, dando uma dica de alguma coisa. Mantém você próximo. Não é assim, Alice? Ou o quê? Belezinha, pessoal? Estamos felizes aí com a formação de preço? Podemos ir embora? Agora, por mim, está tudo bem, professor. Não falou. Então, vou interromper a gravação para a gente já se despedir. Até amanhã, até a próxima semana. Boa prova e dá um grito aí qualquer dúvida. Beleza? Tá, beleza. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.